Em Mateus e em Marcos, mas eu quero conduzir a leitura tendo por base o texto de Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4. Amém ou misericórdia? Mesmo sentado como você está, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, acompanhe essa pequena leitura a partir do verso de número 38. Lucas 4, a partir do verso de número 38. Eu vou ler essa versão que está sendo projetada, é a nova versão internacional. A minha é Almeida atualizada, não sei a sua versão, mas eu vou ler a versão que está sendo projetada aqui. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que ele fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de enfermidades. Ele impôs as mãos em cada um deles e os curou. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não o deixasse. Ele, porém, disse: É necessário que eu pregue o Evangelho do Reino de Deus em outras cidades, e também porque para isso eu fui enviado. Amém? Amados, no texto de Mateus e no texto de Marcos, tem um detalhe, no momento em que Jesus está diante da sogra de Pedro, que o texto vai falar que ele toca a mão dela, e no momento em que ele segura a mão dela, a febre a deixa imediatamente. Feche seus olhos. Irmã Elisângela, está orando por mim? Amém. Obrigado, Elisângela. Quem já fez a leitura desse texto, já ouviu uma mensagem, né? Não é um texto desconhecido. E o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã. Eu posso dizer que, ao comentar, ao meditar nesse texto, eu tenho não somente muita alegria, como também sinto muito à vontade, pois ele não somente fala da beleza, do amor, do cuidado de Deus, mas traz à minha memória uma pessoa que ao longo dos anos o Senhor me ensinou e tem me ensinado a amar intensamente.
né? Alguns têm sogra e outros têm mães, ou segunda mãe, né? E se você não tem esse privilégio, porque não se casou ainda, comece a orar nesse sentido, de quando você se casar, que você não veja uma sogra e um sogro, mas você consiga enxergar um pai, uma segunda mãe e um segundo pai. Assim, pelo menos, deveria ser. E Deus é testemunha do quanto eu aprendi ao longo desses anos com a minha sogra, que, amados, é católica de carteirinha, daquelas que chega na porta da casa do padre e bate palma para acordar ele, para ele não se atrasar para a missa. Né? Vai à missa de libertação. Já ouviram falar em missa de libertação? Minha sogra vai na missa de libertação. E é praticante, né? Existem muitos que são católicos apenas de nome, mas ela é praticante mesmo. E pensa na mulher de fé. Pensa na mulher de fé. Algo que eu posso dizer com alegria, que eu conquistei e consegui que ela entendesse muito bem, que depois que ela me conheceu, ela mudou um pouco a oração dela. Ela entendeu, sem que a gente entrasse em qualquer discussão, isso foi o melhor ganho, que as orações deveriam ser direcionadas a Jesus e não necessariamente a uma mulher chamada Maria ou qualquer outro nome. E nas orações dela hoje, ela estando ou não na minha presença, eu acho muito bonitinho. Ela olha para mim e diz assim: em nome de Jesus, né, meu genro? Ou não, ela me diz: né, meu filho? Eu sou muito feliz por isso. Mas a gente sabe que existe um estereótipo, né? Um negócio ao redor da sogra, né? Interessante que não pega muito sogra, né? É mais a sogra que é caracterizada, que é perseguida, que é apontada na sociedade. Alguns até brincam dizendo que o motivo de Pedro ter negado Jesus foi ele ter curado a sogra dele. Não sei quantos ouviram isso. É brincadeira, viu, Max? Eu não acredito dessa forma. Não tem nada a ver o contexto. É apenas uma coincidência. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse milagre, para esse texto que eu separei lá em fevereiro, para que nós estivéssemos meditando hoje. Né? Eu fiz uma escala de textos. O tema da nossa campanha é 12 casas em que Jesus entrou. É óbvio que a Bíblia vai relatar muitos mais de 12 casas que Jesus entrou, mas eu separei especificamente 12, e ao longo desses meses eu pude ministrar de alguma dessas situações, e hoje, terminando esse ciclo, é um texto que já estava separado lá em fevereiro. Deus já sabia lá em fevereiro quem estaria hoje aqui, para que nós possamos nos alimentar, para que possamos ser edificados por meio desta palavra. Então, quando nós olhamos a atitude de Jesus, quando nós percebemos Jesus indo até a casa de Pedro, e em outros livros, como Mateus e Marcos, vai falar também que era a casa de André, e ele estava com o Tiago. Mas quando ele vai à casa de alguém, Jesus tem uma intenção. Amém? Ele tem uma intenção. Jesus não faz nada sem que seja intencional, amados. Quando ele vai à casa de Lázaro, sem Lázaro estar presente, quantos lembram o texto? Ele chega na casa do grande amigo dele, Lázaro, mas ele não é mencionado no texto. Mas quem estava lá? Marta? Maria. Qual era a intenção de Jesus? Falar com Marta. É óbvio, né, pastor? Mas o óbvio, às vezes, foge da nossa mente. Né? Quando Jesus está passando, e diz o texto, uma história, que um homem de pequena estatura quer ver Jesus a todo custo. E ele não se deixa vencer por qualquer obstáculo, apesar da baixa estatura, a multidão cobrir Jesus. Ele faz um esforço e sobe numa pequena árvore para poder ver. E aí ele quer ver Jesus, mas ele acaba sendo visto. Olha que interessante. Ele faz um esforço para ver, e o esforço é recompensado, porque ele é visto. E aí, o que Jesus faz? Vai na casa.
Quem é o homem, o personagem? Zaqueu. Quando Jesus vai na casa de Simão, quando Jesus vai na casa de Pedro, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E o texto nos deixa claro que não é para curar a sogra de Pedro. Porque se você ler devagar, com calma, você vai perceber que no momento em que ele está lá, ele toma conhecimento disso. Ele é avisado de que havia alguém acamado naquela casa e era a sogra de Pedro. Mas Jesus vai lá com o objetivo, amados. Todas as vezes que Jesus ele entra na casa, primeiro, ele estabelece o reino dele ali. Segundo, ele dissipa todas as trevas, tudo aquilo que venha contrário à sua vontade. Terceiro, ele traz bênção. Você pode guardar isso? Amém? Ele estabelece o seu reino, ele dissipa o mal e ele traz bênção. Esse é Jesus. Aonde Jesus estava, o mal se manifestava e tinha que sair. Aonde Jesus estava, todas as trevas eram dissipadas. Aonde Jesus estava, a presença dele trazia bênção. E eu tento imaginar como pessoas resistem em receber Jesus na sua casa. Mas como assim, pastor? Sim, porque recebê-lo, amados, é receber também os seus discípulos enviados, né? É receber um líder, uma líder, um pastor, acolher na sua casa um projeto, um culto que seja, para que esta palavra ela seja cumprida. Então, quando Jesus ele está indo na casa de Pedro, ele vai nos ensinar algo. Ele vai nos trazer à mente que, em primeiro lugar, quando Jesus vai à casa de Pedro, ele passa a mensagem de que a família é algo importante para o Senhor. É algo importante para Deus. E eu falo a casa não da sogra de Pedro, mas a casa de Pedro, amém? Os estudiosos entendem, e a maioria apontam que ali era um contexto em que Pedro havia se casado e a sogra morava com ele. E para a sogra estar morando com ele, era muito possível que ela fosse uma viúva. Amém? Pastor, não está escrito isso, não está escrito. Isso é a tradição que aponta, porque não faz sentido, né? Naquele tempo não era comum o divórcio como hoje, né? As pessoas não se divorciavam, se vivia amando ou não até a morte separar. Até que a morte separasse, né, Jair? Tinha jeito não. E aí a gente percebe que se a sogra mora na casa de Pedro, possivelmente ela era viúva. E havia em Levítico uma ordenança de Deus que não se deixasse as viúvas desamparadas, né? Então, isso não é algo, amém, apenas ritualístico ou tradicional. É uma ordem do Senhor que se abrigasse, se amparasse, se cuidasse das viúvas. E aí nós percebemos Jesus indo até a casa de Pedro sem saber, ou sem pensar, ou sem citar a questão da importância da sogra de Pedro, que ganha notoriedade no momento em que Jesus toma conhecimento. Mas por que Jesus vai à casa de Pedro então, pastor? Por quê? Porque não é mencionado em outros momentos que Jesus foi na casa de alguns dos discípulos. Pedro era queridinho? Não. Mas ele nos transmite, amados, que a família é importante. E isso independentemente da família. Já ouviram a expressão quando a casa de ferreiro? Quando Jesus chama os 12, né? E uma fala muito comum de Jesus era: vem e me serve. Às vezes, ao lermos o texto,
né, em outros contextos também, não só nesse, aquele que colocar a mão no arado, olhar para trás, não é digno. Já ouviram isso? Não é isso que a Bíblia diz? Parece uma palavra muito forte e até, às vezes, se você olhar pelo lado só físico, nada espiritual, parece algo totalmente contraditório à vontade de Deus. Porque quando Deus envia Jesus, ele chama 12, e esses 12, eles abdicam de uma vida totalmente, né, com os meios seculares para se dedicar a uma vida ao lado de Jesus. Parece que a família é abandonada. Parece que Jesus está falando assim: larga a sua família, vem me segue, o resto que se exploda. Mas não é isso que nós vemos na atitude de Jesus indo na casa de Pedro. Ele está sinalizando para Pedro, para todos os discípulos e para mim e para você, que apesar de Pedro agora ser seguidor de Jesus, estar onde Jesus está e ser um missionário para pregar o Evangelho, o Senhor não havia deixado a família de Pedro sem provisão, sem cuidado. Ela ainda era alvo, ela ainda era importante, não só para Pedro, mas Jesus está dizendo que para ele também. Então, os meios ou a forma com que Jesus chega lá não tem nada a ver com o que ele faz estando dentro da casa. Ele já tinha uma intenção de abençoar aquele lar. Ele já tinha uma intenção de, quem sabe, dar a Pedro a oportunidade de estar com a sua esposa, estar com a sua família. Ele tinha uma intenção de trazer à memória que aquilo que encontrando lá em Gênesis, no Éden, ali no Novo Testamento continua sendo primordial para o Senhor, que é a família. Deus é um Deus de família. Deus não nos desampara, amém? Em momento algum. E quando estamos fazendo a sua vontade, em que parece que os nossos estão desprovidos, Ele envia anjos para guardar. Quem crê nisso? Uma outra mensagem que podemos entender nessa proposta de Jesus ir à casa de Pedro é que nós percebemos que em muitos momentos na Bíblia há pessoas na nossa casa, na nossa família, que passam por momentos de enfermidade. Alguém aqui já ficou doente? Não, tem gente que acredita que crente não fica doente. Se a pessoa não ficar doente, está em pecado, né? Aí a gente olha para a história. Quem já ouviu falar em Dorcas? Dorcas ficou doente. Quem ouviu falar num homem chamado Elias? Ficou doente. Timóteo, o que Paulo fala a Timóteo? Toma um pouquinho de vinho, amados. Naquele tempo era medicinal, né? O pessoal hoje não quer beber medicinalmente, não. Quer encher a cara. Não é, amém, algo incomum o homem e a mulher de Deus ter um tempo de enfermidade ou ficar doente, mas não estamos livres disso. E aí parece que quando nos tornamos seguidores de Cristo, somos um super-homem, uma super-mulher aí. Não. Temos as nossas fraquezas, sim. Continuamos e vivemos as nossas dificuldades. E isso não muda o fato de estarmos servindo ao Senhor. O texto diz que a casa de Pedro era uma casa que tinha uma família. Era uma casa de alguém que servia ao Senhor e que nesse determinado momento recebe a visita de Jesus, e não somente para estabelecer o seu reino ali, para trazer luz, mas também, amados,
obedece. Às vezes eu olho para Jesus, até penso que Jesus é como um faxineiro. Como assim, pastor? Ele faz a limpeza, amém? Ele faz a limpeza. E tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não está alinhado com a sua vontade, ele joga no lixo, mas joga fora isso aqui. Há muitos exemplos de pessoas que adoecem e nem por isso estão em pecado. Há muitos exemplos de lares, de homens e mulheres de Deus que vivem momentos de tribulação, de lutas. Isso não significa necessariamente que aquela família ou aquela pessoa está fora do propósito de Deus, amém? São situações rotineiras. Eu sei que ele tem muita culpa, mas nem tudo é o diabo, amados. Né? Às vezes uma gripe que a gente pegou, uma esfriada, foi porque a gente andou sem camisa num dia de vento, né? Pegou frio, estava descalço quando não devia estar. Não tem nada a ver, é coisa do ser humano, porque nós somos finitos, somos matéria. Isso aqui um dia vai se deteriorar, vai se acabar. E eu fico pensando, imaginando que há tantas pessoas que sofrem com isso, que tentam arrumar soluções, tentar explicar aquilo, amados, que às vezes não é nada demais. Não, isso está acontecendo com a sogra de Pedro, porque Pedro deve ter cuspido na cruz de alguém, não era de Jesus ainda. Não sei, já pararam para avaliar? Eu não sei, você pode não ser assim, glória a Deus por isso, mas tem pessoas que é assim, mano, fica procurando pelo novo, tentando achar uma resposta. Muitas vezes a resposta está em si mesmo, porque não vigiou, porque não cuidou, porque é algo do ser humano. A família, amados, de Deus sempre foi alvo de libertação e alvo de cura. Quando Jesus está diante da sogra de Pedro, quando ele tem conhecimento de que havia um enfermo ali, e era a sogra de Pedro, não somente por ser a sogra, mas por ter alguém que estava doente. Jesus, ele não se omite, ele vai até o lugar. E eu gosto dessa tradução e desse detalhe dos evangelistas que dizem que ele a toma pela mão. Ele segura as mãos daquela mulher. E no momento em que ele faz isso, ele não fala nada. O texto diz: ele apenas tocou, e aquela mulher ficou curada. Deus tem uma forma interessante, porque ele não precisa repetir os seus atos para que o milagre aconteça, ou ele não precisa usar de uma metodologia para que as coisas aconteçam. Nós vemos que em um dado momento, alguém que era cego, ele diz apenas torne ver. Em outros momentos ele pega lama, isso, barro, cospe ali, faz um lodo e passa nos olhos e manda a pessoa se lavar. E aqui ele não diz nada, ele apenas toca ou segura a mão daquela mulher e ela está curada. Você percebe e entende, amados, que o milagre de Deus, ele não necessariamente ele vai acontecer como algo que seja para mim, para você, previsível. E nós às vezes criamos algumas expectativas. Quando você está vivendo um tempo de dificuldade, por exemplo, financeira, algo que está vindo sobre você como uma sobrecarga, talvez você fique imaginando, né? Não, alguém vai entrar por aquela porta com uma mala de dinheiro e vai falar: está resolvendo seus problemas, quanto você precisa para pagar suas contas? Alguns, né, ficam esperando, olhando para o telefone, né? Alguém vai ligar. Alguém vai ligar, usado por Deus, vai falar assim: irmão, você está apertado, Deus mandou te dizer que olha, está aqui um cartão de crédito, vai lá sacar o dinheiro e paga suas contas.
quer que se resolva, sim ou não? Né? Eu falei de finanças, problema de alcoolismo, problema de violência doméstica, um problema de envolvimento, né, dos filhos com o tráfico, e tantas outras coisas que podem acontecer que envolvem e abrangem a família. Mas quase sempre Deus faz o milagre de forma totalmente diferente do que a gente imaginava. Né? Eu tenho liberdade para falar, e eu creio que a irmã Zélia não vai brigar comigo, que quando ela trouxe ali o conhecimento, um propósito de oração sobre algo que estava acontecendo na sua casa, a qual ela já testemunhou, eu fiquei imaginando tantas coisas, irmão. Eu fiquei imaginando uma luz envolvendo o seu Roberto, envolvendo a Lilian. Eu fiquei imaginando assim, cara, como que vai acontecer? Não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. E quando Ele fez, a gente nem se deu conta. Quando a gente ficou sabendo, já tinha acontecido o trem, eu falei assim, é assim que Deus faz, amados. Né? Ele não precisa fazer um rito, não, que tem que colocar o Adãoção, não, que coloca o sal grosso aqui, não, amados. É vapt-vupt. Ele age na raiz do problema, amém? Quando você deixa que Jesus ele entre na sua casa, ele toma conhecimento das coisas que precisam ser curadas. Ele toma conhecimento daquilo que precisa ser mudado. Ele sabe daquilo que precisa ser restaurado. Ele tem conhecimento não daquilo que você quer, mas daquilo que você precisa, daquilo que você nem sabe, mas ele já tem conhecimento. E ele estando na sua casa, ele vai fazer. Amém. Eu creio nisso, irmãos. Jesus disse que não somente os desconhecidos são alvo dos sinais, dos prodígios e dos milagres. Não só aqueles que nunca conheceram, nunca viram Jesus, mas, amados, é contraditório cuidar de quem você não conhece e abandonar o seu. É contraditório eu cuidar muito bem de desconhecidos, um morador de rua, e não tratar bem a minha filha, o meu filho e a minha esposa. Que homem, que servo eu sou. Jesus está nos dando uma lição, amados, de que o fato de seguir o Mestre não significa negligenciar a nossa casa e a nossa família. Ele demonstra ter preocupação com os nossos, amém? Jesus se preocupa com a sua casa, Jesus se preocupa com os seus, aqueles que moram dentro ou não, mas fazem parte da sua família. Eu quero, indo já para o final, amados, notar e levar você a observar que é preciso ver os detalhes desta cura. Como eu disse, o texto diz que ele pega na mão dela, em Mateus e Marcos, e logo que ele faz isso, a febre a deixa. Mas o que chama atenção no Evangelho de Mateus, e Marcos também vai falar, é a atitude desta mulher após ser curada. Se você abrir em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, 14 a 17, e Marcos 1, 29 a 30, vai ser dito através dos evangelistas que no exato momento em que a febre a deixou, ela passou a servir aqueles que estavam na casa. Isso me traz à memória, amados, que a maioria das pessoas que são idosas, mesmo com idade, são produtivas. Que para ver uma mulher de idade que não está trabalhando, eu estou falando, essa geração que está indo embora. Para ver uma mulher de idade parada no canto, ela tem que estar doente. Porque se crescia trabalhando o tempo todo. E eu não estou falando aqui de pessoas que têm mania de limpeza, não é isso. Mas aquela era a escola, né?
Alguns aqui pegaram uma época em que, por exemplo, se você estivesse trabalhando, amém? Se estivesse no ambiente de trabalho, você é subordinado, chega o chefe e vê você parado, o que acontece, né, Tati? O que aconteceu? Está todo mundo parando, só você encostado. Oh, tudo bom? Você não devia estar fazendo alguma coisa? Mas então, se você não está fazendo, o negócio está funcionando, não precisa de você aqui. Né? Está funcionando sem você, então pode ir embora. No momento em que Jesus cura, amados, ela passa a servir. Ela passa a servir não somente porque era um costume, mas eu entendo que ela passou a servir como uma forma também de gratidão, amém? Ela sabia que não poderia fazer o mesmo por Jesus, mas ela poderia ser grata a Jesus de uma outra maneira, que era servindo. Eu imagino ela já, amados, correndo para a cozinha, preparando alguma coisa, pegando algo, indo levar para que pudesse ser comido. Eu imagino ela lavando a louça, se tivesse louça suja, ou seja, ela foi ser grata, porque aquilo que estava limitando ela de fazer o que ela tinha que fazer, ou aquilo que ela gostava de fazer, ou aquilo que ela precisa fazer, havia sido posto fim. É tão ruim quando você faz algo para alguém, apesar que a gente não faz pensando dessa maneira, mas é comum, né? A Tati presentear o Victor e esperar o Victor pelo menos falar assim: obrigado, mãe, né? Obrigado, mãe. Eu vi uma história esses dias interessante de um pai com poder aquisitivo um pouquinho mais alto. Ele resolve mandar os filhos para Disney. Um dos filhos não quer ir, mas um quer ir. E aí, como ele já tinha comprado as passagens, vai o filho e um amigo dele. Esse é amigão, hein? Esse é amigão. Esse, ó, não perde amigo desse não. O texto, a história diz, vou cortar muita coisa, que eles foram, os filhos foram, o filho foi com um amigo e voltou. E aí o pai, todo ansioso, tinha dado mais de $5.000. Hoje, de repente, não seja muita coisa, mas é assim a história. E vai para o aeroporto esperar o filho voltar. O pai está o quê? Eufórico, né? Ansioso. Eu não fui para Disney, mas eu mandei. Né? Gente, pai é meio bobo, né? A gente fica meio abobado essas coisas. Não, eu não passei, mas meu filho vai passar, não. Ele vai ser melhor, né? Vai ser uma versão melhor, né? Aprimorada. E aí quando ele chega no aeroporto, o pai lá é eufórico para saber, né? Parecia até a mãe, nem parecia um pai. Saber o que aconteceu, tal. Aí diz que ele chega para o filho e fala assim: e aí, como é que foi? Me conta como. Aí o filho fica para ele e fala assim: normal. Aí o pai: normal? É, pai, normal. Mas se vê lá, divertido. Tá? Normal. E o que você trouxe para mim? Nada. Nem uma lembrancinha? Não. Tinha que trazer lembrancinha? E o amigo, né, assim, olhando para ele. Aí ele falou assim: filho, você não sabe que dia é hoje? Aí o filho: não. Filho, hoje é o dia do meu aniversário. É mesmo, pai? Ih, eu me esqueci. Eu sei que isso não aconteceu com você, não vai acontecer em nome de Jesus. Mas percebemos a frustração e a falta, principalmente, de quê? Gratidão. A geração de hoje está assim, irmãos. Né? A geração de hoje está assim. Eu vivi uma era em que se falava de mesada. Não era por trabalho, era por mérito. Que trabalhar, eu tinha que trabalhar do mesmo jeito. Se eu tinha algo para fazer, tinha que ser feito. Ela podia, amados, ter ido passear, ela podia ter ido fazer qualquer outra coisa, mas ela escolheu servir, amém? Quantos de nós
temos recebido de Deus algo. E no momento em que recebemos, o que nós temos feito? Como nós temos agido ou reagido? Mediante aquilo que o Senhor tem nos dado. Ninguém pediu para ela. Foi algo voluntário. Ninguém apontou a ela o que precisava ser feito. Ela já sabia o que precisava ser feito e o que ela podia fazer. Um motivo de gratidão, de reconhecimento, após receber uma grande motivação e ânimo, amém? Porque como é ruim estar doente. Quem já esteve doente sabe. Como é ruim estar doente. Por fim, amados, o Senhor demonstra, entrando na casa de Pedro, cuidado com a família. O cuidado com a família. Ele não ouviu desculpas, obstáculos. Aquilo que aconteceu na casa de Pedro não ofuscou ou tirou, roubou o foco de Jesus e também não permitiu que Pedro também assim o fizesse. Ter Jesus na nossa casa não somente nos lembra da importância da missão, da importância de receber Jesus na nossa casa, mas nos lembra, amados, que muitas vezes nos deixamos levar por coisas que nos desviam a atenção do propósito de Deus. Jesus curou a sogra de Pedro, sim, mas Jesus também fez da casa de Pedro um lugar de cura e um lugar de restauração. No momento em que, passado o tempo em que ela havia sido curada, as pessoas foram até a casa, foram levadas, o texto diz. Aquela que era a casa apenas agora, aquela que era apenas a casa de Pedro agora, virou um lugar onde as pessoas teriam referência de cura, de libertação. O texto diz que muitos foram trazidos, muitos foram levados àquela casa, e Jesus curou um a um. Aquilo que Jesus fez por mim e por você, Ele não fez somente para que sejamos alvo do milagre, que sejamos alvo da sua bênção. Muitos esquecem. Assim como Paulo diz, procura alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Mas Deus dá uma oportunidade muito grande quando Ele exerce uma cura no seu lar, quando Ele liberta alguém na sua casa, da sua família, dos seus. Mas a intenção dele vai além disso. A intenção dele é fazer com que você entenda, levar você a entender que Ele não somente veio abençoar o seu lar, mas Ele quer que o seu lar vire um lugar de bênção. Vocês entenderam a minha fala? Ele não quer somente abençoar o seu lar, mas Ele quer fazer da sua casa um lar de bênção. Soa familiar para você? E aí, aquele propósito de estar e mostrar para os discípulos que a família é importante, de ir na casa de um discípulo e dizer: olha, eu não estou somente com os outros, com o forasteiro, com o estrangeiro, mas eu também cuido dos meus, de tratar da família de alguém que era um dos discípulos. Jesus amplia e Ele diz: olha, eu não tenho o propósito de apenas curar a sogra de Pedro, mas eu tenho o propósito de fazer desta casa um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de milagres. Amém? Quantos entendem que a sua casa é muito mais que a sua casa? Amém. Sabe, amados, é tão gostoso quando a gente chega a ouvir de um vizinho: olha, vocês são estranhos. Eu estou com um vizinho novo lá na casa pastoral, se mudou agora, tem uns meses. Eu estou conhecendo ele e parece que a pessoa anterior morou mais de 15 anos lá.
Deve ser o Edson. E agora a gente está se conhecendo, né? E aí ele falou assim: nossa, vocês são vizinhos estranhos, diferente dos vizinhos que eu tinha onde eu morava. Aí eu falei: mas por quê? Não, porque não tem som alto, não tem bagunça, não tem movimento na casa de vocês. Parece que não tem nem ninguém em casa. Aí eu falei assim: de vez em quando o máximo que você vai ouvir é os louvores tocados lá nas alturas. Tem dias que a gente acorda, precisa disso também, né? Coloca o louvor lá no alto e vai fazer o que tem para fazer, não quer ouvir nada, só o louvor tocando. E muitas pessoas, amados, não são mais abençoadas. Nós cantamos uma canção que diz assim: eu vou viver a totalidade da promessa. Tem muitas pessoas que não vivem a totalidade porque são, desculpa, amados, mesquinhos, têm uma mente pequena e acham que Jesus entra na nossa casa somente para fazer por nós, mas Ele também quer fazer através de nós. Sabe, eu imagino aquela mulher que foi curada, sogra de pedra, amados, indo em outras casas e falando quantas sobras, e falando assim: ó, Jesus, lá o mestre do meu genro, ele me curou. Se você está enfermo, ele pode curar você também. Quem sabe na cabeça dela, Jesus curava a sua sogra, mas não, amados. Ele cura quem for preciso. O que Ele espera é um lugar, uma oportunidade. O que Ele espera é ser acolhido. E Ele sendo acolhido, amém? Ele muda a história da nossa vida. Ele muda a história da nossa família. Ele muda a realidade da nossa casa. Se nós éramos mal vistos, amados, como ficou aquele homem chamado Zaqueu depois que Jesus saiu da casa dele? Ele disse: olha, Jesus, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Talvez para muitos a casa de Zaqueu era uma casa de corruptos, uma casa de ladrão, alguém que estava ali representando Roma e que traiu o seu povo. Mas depois que Jesus entrou na casa e saiu, né? Talvez os vizinhos não conhecessem mais Zaqueu. A casa de Zaqueu ficou conhecida agora como a casa da restituição. Eu imagino pessoas fazendo fila. As pessoas que Zaqueu roubou, né? Estão entendendo? Ele falou o quê? Que será que essa notícia vazou? Ninguém pensou nisso? Será que essa notícia vazou? Eu imagino Jesus nem saiu ainda, já tinha gente na porta. Então, porque para dinheiro depois foi muito bom, né? Estou sabendo aí que você vai devolver aí, é verdade? Isso aí, estou aqui, estou na fila, ó. Tem anotadinha a minha parte. A casa de Zaqueu virou uma casa de restituição. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você espera da sua casa depois que Jesus entrar nela? E se Jesus estar nela, o que ainda não foi mudado que é necessário para que a sua casa se torne um lar de bênção, se torne alvo de olhares e de pronunciamento dizendo: ali mora alguém próximo, amém? Não alguém rico, alguém próximo. Ali eu não vejo discussão, ali eu não vejo enfermidade, se houver é esporádico. Ali eu não vejo tristeza, ali eu não vejo depressão, ali eu não vejo angústia, ali eu não vejo intriga, ali eu não vejo fofoca. O que está faltando para que todos reconheçam não você, mas Deus, que vai refletir através de você. Não foi relatado que Jesus visitou a casa de outros discípulos. Não que ele não tenha ido, mas não, a gente não vê sendo relatado. Além, obviamente, de Lázaro. Mas, se Jesus tivesse sido uma única vez à casa de Pedro, amém? Ele já teria tido um grande resultado. Basta apenas uma visita de Jesus para ele mudar a história. Basta um convite para que Jesus esteja na sua casa. Não bater na porta, mas na sua casa, dentro.
com você. E talvez Ele vai fazer algo totalmente diferente daquilo que você pensa e da forma com que você imagina. Mas Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Se houver enfermos, serão curados. Se houver possessos, serão libertos. Se houver desviados, serão resgatados. E a sua casa vai passar a ser um lar, não somente de bênção, mas um lar abençoador. É isso que o Senhor espera, amados. Eu sirvo um Deus que quanto mais Ele nos dá e quanto mais nós compartilhamos, mais nós recebemos. Eu estive na casa da nossa irmã Vanilda e o irmão Donei, e no último domingo, aqui na celebração, eu ganhei 2 pães caseiros, artesanados, e eu fiquei imaginando, falei assim, minha família não dá conta de um. Já viu os pães artesanados assim, irmãos? E aí eu falei, minha família não dá conta. Nossa, vai ficar ruim até domingo. Não é dia de ceia. Se eu der para alguém, eu vou falar que eu estou fazendo com chave, que eu gosto mais daquele. Eu falei, Senhor, eu vou levar esse pão para alguém. E eu lembrei que era o dia de eu fazer essa visita. E eu levei aquele pão. Paz, meus irmãos. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, a pessoa que me deu falou assim, pastor, na próxima semana eu vou levar mais 2. Você está entendendo? Você entendeu a temática de Deus? Você quer viver bênção? Amém. Foi o que ele disse para Abraão, amados. Jesus não mudou. Ele não mudou. Ele disse isso lá atrás. Eu abençoarei os que abençoarem. Amém? Farei de ti uma grande nação, porém, se tu uma bênção. O segredo de ser abençoado é ser uma bênção, amém? O segredo de viver a totalidade da promessa, amém? É deixar que Deus cumpra a promessa dele em nossa vida, e não só na nossa vida, mas através de nós. Amados, nunca mais a casa de Pedro foi a mesma, e Pedro não estava lá, mas Jesus havia estado, amém? Amados, não precisa muitas visitas. Nós entendemos, amados, que Jesus não foi quando Pedro queria, ele foi quando Pedro precisava. Amém. Não queira Jesus só porque você quer ou pensa que é necessário. Mas entenda que você querendo ou não, você querendo ou não, se você chamar, ele vai no momento em que você mais precisa. Enquanto ninguém pode mudar as circunstâncias, ele vai porque ele pode. Enquanto ninguém pode estabelecer a cura e a libertação, ele vai porque ele pode. Enquanto ninguém vê em você uma bênção, ele enxerga você um manancial de águas vivas. Você crê nisso? Coloque-se de pé, venha até aqui à frente. Você que pode. Vamos encerrar o culto.